Tudo próprio. Vamos dar continuidade, então, ao julgamento da parte da manhã do dia 23 de junho. Vamos iniciar o julgamento do item 280 da pauta, FUNCEP Natural Axis Limitada, de relatoria da conselheira Cíntia Helena de Campos. Com a palavra, conselheira. Eu vou pedir para o colegiado abrir o arquivo com relação ao voto, tá? É que eu coloquei uma pastinha aí, resoluções, mas a resolução, caso o colegiado entenda pela pertinência, já trouxe uma minuta pronta. Trata-se de pedido de ressarcimento cuja origem é o crédito presumido do imposto do IPI, apurado conforme o disposto na lei número 9.363/96, originado de decisão judicial transitada em julgado. Após procedimento de verificação fiscal, a Delegacia da Receita Federal em Teresina emitiu despacho decisório, reconhecendo em parte o direito creditório a ser corrigido mediante aplicação da taxa Selic, e homologando as declarações de compensação no limite do crédito reconhecido, bem como indeferindo o pedido de ressarcimento. Cientificado do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos nos termos do acórdão proferido pela segunda turma da DRJ de Ribeirão Preto, sendo os argumentos de defesa resumidos no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na emenda. A contribuinte foi intimada do acórdão de primeira instância, apresentando tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja determinada a improcedência do processo, em face de atentado ao direito de defesa, com fulcro no artigo 59.2 do Decreto 7235, combinado com artigos 15 e 16 do CPC. Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteado para julgamento. É o relatório. Com relação aos pressupostos de admissibilidade, eu inicialmente vou só fazer uma observação, tá? Que o recurso, ele foi... A intimação, ela ocorreu por via eletrônica no dia 6/5/2020, tá? Enquanto estava vigente a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF. Primeiramente foi suspenso até 29 de maio de 2020, e após foi prorrogada a suspensão até 30 de junho de 2020, conforme as portarias aqui consignadas. Considerando as suspensões acima detalhadas e iniciando a contagem do prazo recursal em 1/7/2020, é tempestivo recurso protocolado em data de 30/7/2020, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Então, a intimação ocorreu já na vigência da suspensão, por isso que o prazo iniciou no primeiro dia seguinte ao término da suspensão, ou seja, 1/7/2020. Feito esse esclarecimento, eu passo ao mérito. Como relatado, verso presente litígio sobre pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI sobre exportação de manufaturados, apurado na forma prevista pela Lei 9.363/96. Em razão da decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito presumido de IPI sobre insumos realizados em seu processo produtivo e adquiridos de pessoas físicas, produtores rurais e cooperativas agrícolas, corrigido mediante a aplicação da taxa Selic, a unidade de origem procedeu à verificação fiscal, concluindo pela existência parcial do crédito e homologando as declarações de compensação da seguinte forma. Aqui eu até destaquei em vermelho, porque no ato da formalização vou precisar extrair por ser um paradigma. Em manifestação de inconformidade, a contribuinte informou que o crédito se refere aos anos de 1995 a 2001 e que a análise administrativa de todo esse período constava do PAF final 2012-74, porém desmembrados pela SAORT da DRF de origem, de acordo com os trimestres
trimestres abrangidos. Eu não vou ler o voto inteiro, só estou lendo aqui para a compreensão do colegiado, tá? Só esse início. Então, esse processo abrange o primeiro trimestre de 99, sendo apresentado pela contribuinte o PER de compra com saldo credor de R$ 244.351,49 e sendo reconhecido pela fiscalização o crédito no valor de R$ 76.798,01. Esclareceu a recorrente que não há discussão de valores, sendo que o único argumento das razões recursais versa sobre o cerceamento de defesa com pedido de nulidade, conforme já relatado, né? O julgador de primeira instância ele decidiu pela improcedência da defesa, concluindo que o desmembramento dos processos observou a regra do artigo 21, parágrafo 2º, 7º, 8º da IN 1300/2012, que estipula que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário, e o valor de R$ 390.175,17 refere-se ao valor de débitos declarados pela contribuinte nas de compras deste processo e que não tiveram as compensações homologadas por falta de direito creditório reconhecido, e por essa razão foram objetos de cobrança conforme DARF, de folhas 543. E o suposto crédito não se presta, no caso, para ser utilizado na compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal, mas somente para o abatimento de débitos de IPI apurado à época. Para a utilização na compensação de outros débitos administrados pela Receita Federal, precisaria ser objeto de pedido de ressarcimento que não ocorreu. A questão pendente de análise nestes autos, ela cinge-se sobre a possibilidade ou não, diante da legislação, do transporte do saldo credor de um trimestre para outro, refletindo na apuração subsequente. Com relação ao primeiro trimestre de 1997 e o primeiro trimestre de 1998, informou a recorrente, em razões recursais, que o pedido de ressarcimento foi protocolado em 4/8/99, colacionando as seguintes folhas do processo. O que acontece? Primeiro, neste outro processo, que será o próximo, né, que a gente vai julgar, foi feita uma análise, todo o período de 95 a 2000, ele estava no processo final 12. E foi feita uma verificação fiscal, só que a fiscalização, ela separou os processos em trimestres e analisou isoladamente, sem transportar saldo credor do trimestre calendário anterior. Então, essa é a discussão, né? Então, e aí, quando foi desmembrado o processo, quando foram desmembrados os trimestres, ficou faltando o primeiro trimestre de 97 e o primeiro trimestre de 98, que também não foram considerados pela fiscalização. Ela colacionou aqui os pedidos, né, os protocolos, também colacionou na peça recursal essa explicaçãozinha aqui que eu acabei de dar, tá? Os processos acima relacionados constam do lote de repetitivos julgados nessa oportunidade com o caso em análise. E consta no documento de folhas 449 e 501 a seguinte observação sobre os créditos pleiteados e desmembrados. Aqui eu até grifei que tinha sido reconhecido, porém depois ele foi notificado e foi desconsiderada a existência desse pedido de ressarcimento. Com relação à possibilidade legal do transporte do saldo credor de um trimestre para outro, além do reflexo com relação à desconsideração dos PER de compras relativos aos primeiros trimestres de 97 e 98, igualmente pediu à contribuinte a análise e apuração do direito creditório com base no fluxo contábil da conta escritural, possibilitando a constatação de saldos que devem ser transportados para o período seguinte, tendo em vista tratar-se de uma sequência de crédito escritural iniciada em abril de 95 e concluída em dezembro de 2001. Com razão à defesa. A legislação estabelece que a apuração do imposto é realizada em períodos mensais
E se no final do período houver créditos em excesso, é possível transportá-la para o próximo período de apuração e utilizá-lo para abater débitos futuros, conforme dispõe o CTN e a Lei 4.502/64, né, o artigo 49 do CTN, que trata que o imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte na diferença maior em determinado período entre o imposto referente ao produto saídos do estabelecimento e o pago efetivamente aos produtos neles entrados. E o saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período seguinte. E aí a Lei 4.502/64 também traz essa previsão. E o artigo 11 da Lei 9.779/99 também prevê que o contribuinte que não puder compensar o IPI devido na saída de outros produtos poderá utilizá-lo na forma dos artigos 73 e 74 da Lei 9.430, observando as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. Por sua vez, com relação às instruções normativas que regem a matéria, levando em consideração o princípio constitucional da não cumulatividade e da análise da IN SRF 2197, cumulada com o artigo 14 da 210/2002, cumulado com o artigo 16 da 460/2004 e artigo 16 da 600/2005, até a alteração introduzida pela IN 728/2007, é possível concluir pela permissão para transferência de saldo credor de um período de apuração para o período de apuração seguinte e respectivo abatimento dos débitos de imposto. Aqui eu transcrevi essa legislação que eu acabei de citar, peço licença para poupá-los da leitura, né? Então, vou aqui, com relação aqui, ó, que somente com o advento da IN 728/2007, o pedido de ressarcimento foi expressamente restrito a um único trimestre calendário. E depois a IN 900/2008 manteve essa restrição, tá? Cito aqui o acórdão 3403002387, de relatoria do conselheiro Antônio Carlos Atulin, que fundamentou o seu voto no sentido de que o fato de as instruções normativas mencionarem que somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período ou no trimestre calendário não autoriza a conclusão de que a Receita Federal está vedando o ressarcimento do saldo credor acumulado em virtude de transporte de trimestres anteriores, mesmo porque não é esse o comando emanado do regime jurídico de crédito do IPI. Aí cito aqui o voto, né, do Antônio Carlos Atulin, destacando aqui essa conclusão, tá? Em suma, a atenção ao princípio da não cumulatividade e aplicando a previsão do artigo 11 da Lei 9.779, norma hierarquicamente superior, conclui-se que até a restrição expressamente trazida pela IN 728/2007 era permitido ao contribuinte utilizar para fins de ressarcimento e compensação o saldo credor do IPI acumulado em virtude deste transporte, né, de trimestres anteriores. E eu observei também que tanto a DRF de origem quanto a turma julgadora de primeira instância considerou a possibilidade de aproveitamento apenas dentro de um único trimestre calendário, fundamentando pela regra do artigo 21, parágrafo 2º, 7º e 8º da IN 1.300/2012. Entretanto, a apuração realizada por meio do MPF no PAF, final 2012-74, antes do desmembramento, né, dos trimestres, abrangeu o período de apuração de 1995 a 2001, com relação aos repetitivos, tá? E ao considerar que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre calendário e ser isoladamente tratado para cada respectivo trimestre, restou evidente que a unidade de origem aplicou a restrição que somente passou a vigorar, aplicou, né, para os fatos geradores até 2001, a restrição que somente passou a vigorar a partir de 1/4/2007. Por tais razões, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida e cancelado o despacho decisório para que seja realizada nova análise do direito creditório concedido por decisão judicial transitada e julgado, proferida no mandado de segurança, abrangendo todo o período de apuração de 95 a 2001
inclusive com relação ao primeiro trimestre de 97 e primeiro trimestre de 98, mediante a comprovação do protocolo do pedido de ressarcimento, né, realizado em 4 de 8 de 99. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário, cancelando o despacho decisório objeto deste processo, para que a unidade de origem proceda a reanálise e nova apuração do crédito presumido de IPI iniciado pela recorrente, considerando a transferência dos saldos remanescentes, abrangendo todo esse período, inclusive aos trimestres, mediante a comprovação do protocolo. É como voto. Então, aqui a discussão, o que a contribuinte, ela contestou, foi que os trimestres foram considerados isoladamente, foram apartados, inicialmente estavam todos em um único processo, né, no final de 2012-74, a unidade de origem apartou para cada trimestre calendário e analisou individualmente, sem observar esse transporte do saldo acumulado anterior, do trimestre anterior. E isso acabou gerando um efeito cascata, agravado pela desconsideração dos trimestres de 97 e 98, e resultando na insuficiência de crédito, na forma como foi considerada pela DRF, mantida pela DRJ. É isso. Ok. Alguma dúvida? Silvio Renan? Cíntia, aqui, pelo que eu estou vendo do processo, está me parecendo mais um erro material, não da decisão, por essa própria planilha juntada pelo contribuinte. Não está me parecendo que ele está querendo discutir a auditoria em si. O que está me parecendo é que ele quer simplesmente dizer o seguinte: olha, o meu crédito do primeiro trimestre de 97 e o meu crédito do primeiro trimestre de 98 esqueceram. Pelo que eu entendi do recurso, é basicamente isso. Vocês esqueceram 2 trimestres meus. Porque estava, como você disse, estava tudo num único processo. Aí eles foram separar cada processo por trimestre. E aí, pelo que eu estou entendendo do recurso, ele nem faz toda essa discussão. Me parece que ele simplesmente está querendo que seja incluído esses 2 trimestres que a Receita esqueceu de somar. Ele questiona realmente, a maior parte do recurso, ele questiona essa questão desse desmembramento, né, dos trimestres, e o fato de ter esquecido esses 2 trimestres também, mas ele abordou com relação à questão da escrita, né, da forma de apuração. E, inclusive, foi abordado isso na decisão da DRJ também, né? Silvio? Oi. Você chegou a olhar o acórdão da DRJ? Não, eu estou com o recurso voluntário, com o termo de verificação e com a diligência da fiscalização. No acórdão, a DRJ fala sobre esses 2 trimestres que não constam, que, na verdade, não houve esquecimento e não houve falha no desmembramento. O que ocorreu é que simplesmente não teve nenhum pedido para esse trimestre. Mas ele colacionou no recurso. Isso, a Cíntia disse que tem pedido, ela até juntou. Eu estava lendo aqui, acabei não vindo. Tem lá o pedido? Tem o protocolo, tem até o número do protocolo aqui no dispositivo. Outro questionamento, esse crédito que está tratado aqui nesse processo é crédito presumido, né? Presumido, agroindústria. Que a DRJ alegou a mesma coisa, que ele diz que tem um saldo de 3 milhões e pouco, que é esse que ele quer acumular, mas a DRJ falou, eu estou julgando aqui só o seu pedido de crédito presumido do primeiro trimestre de 99. Nesse pedido, você não... Ele fala que tem que tratar isoladamente, né? Aí no pedido eles, o contribuinte pediu 244 mil, eu acho, e a DRJ, ou melhor, o despacho decisório concedeu 76 mil, algo assim. Então, aí foi uma questão de análise do direito creditório. Aí a DRJ fala, esse saldo escriturado de 3 milhões e 600 e pouco não tem qualquer influência aqui, porque ele não foi pedido. Eu confesso que a dificuldade que eu tive nesse processo foi, assim, como que você vai analisar individualmente, né? Porque eu até conferi os períodos, os repetitivos, eu fui um por um na ata, na pauta, né? E conferi os processos, e realmente são todos os repetitivos,
que estão incluídos, né, que se referem a esse período de 95 a 2001. Aí, o que eu pensei? Como que eu vou desconsiderar o direito, né, creditório que eu entendo que a contribuinte tem? Se eu analisar só nesse processo, realmente vai ficar seco, não vai ter um transporte. Então, foi por isso que eu, assim, conduzi o voto dessa maneira, no sentido de cancelar, porque isso vai abranger em todos os repetitivos, para poder refazer essa planilha aí, para poder refazer essa apuração, né? E considerando, inclusive, os 2 trimestres que eles falaram que não... É porque a escrituração do crédito ele fica separado no livro, né? Você tem uma linha lá com crédito básico e outra com crédito presumido. Aí você pode apresentar pedidos separados dele. É que ele fala assim que o que influenciou nos pedidos é que, por exemplo, esse aqui, ele pediu 200 e poucos mil, foi reconhecido em 76. Ele disse que influenciou foi a ausência do transporte do saldo acumulado do trimestre anterior. E aqui, aí, com relação a essa questão do primeiro trimestre 98 e 99, ele falou que isso acabou também, né? É um efeito cascata. É esse erro material que você fala, Silvio? Porque ele teria que ter pedido tudo? Veja o problema da Cíntia. Ela tem um processo para apreciar que é um repetitivo, só que esse crédito ele é de vários períodos, e cada período está num processo. Em tese, ela só apreciaria um. Então, como que ela vai apreciar todos esses outros períodos? Mas calma que vai piorar. Porque o problema que o contribuinte fala é no primeiro trimestre de 97 e no primeiro trimestre de 98, que nem processo tem. Então, nem no lote de repetitivo tá, porque ele não foi nem gerado um processo para isso. E aí aquele ponto que você levantou, mas o contribuinte não pediu, ele trouxe o protocolo de um pedido de ressarcimento. Aí se isso foi forma eletrônica ou não foi, eu não vi na decisão esse questionamento. Por isso que eu coloquei mediante a comprovação do protocolo, né? Do protocolo realizado sob o número tal aqui. Também vai ter que provar isso na unidade. Assim, sendo bem sincero, gente, para mim aqui está me parecendo uma questão mesmo de erro que talvez fosse melhor escutar a autoridade fiscal para ver se de fato ocorreu esse equívoco, se não foi gerado o processo. Então não seria mais um caso de diligência? Ao invés da gente cancelar o despacho. Está me parecendo isso. Será que esse crédito de fato... eu trouxe a pasta escrito resoluções, eu imaginei que o Silvio Renan ia questionar exatamente essa questão aí, e eu já trouxe a resolução pronta, porque também não vou me opor caso o colegiado entenda pertinente. É porque eu realmente fiquei com bastante dúvida, tentei resolver já de uma vez, sem precisar da resolução, mas se o colegiado ficar mais confortável, né, em tirar esse esclarecimento antes. Assim, eu acho a diligência uma boa solução, Cíntia, porque eu imagino que talvez essa decisão que você tomou, por mais que você esteja tentando resolver o problema, eu acho que pode ser que ele mais crie problema do que resolva. Porque se de fato isso que o contribuinte levantou, que foi um mero erro material, de que esses créditos não foram levados em conta, a diligência já resolveria o problema. É por isso que eu acho que talvez, para o contribuinte, para a própria fazenda, talvez essa diligência seja melhor, porque colocaria já um fim nesse problema. Se não for isso, se a autoridade fiscal demonstrar enfim, não foi transmitido um PERDECOMP ou não foi apresentado um pedido, ainda assim a gente teria mais convicção para votar. Foi o que eu consegui obter aqui abrindo o processo. Bom, se o colegiado entender assim, eu até leio os termos da diligência aqui, que eu já trouxe a minuta. Você concorda, então, para a diligência? Aí... Pode ler os termos, então, Cíntia. Posso ler? Porque aqui o corpo do voto é praticamente o mesmo, só muda ali no finalzinho, né, em que eu não abordei essa legislação toda. Eu só coloquei aqui, intimar a contribuinte a apresentar comprovante de protocolo do pedido de ressarcimento referente ao primeiro trimestre de 97, primeiro trimestre de 98,
realizada em 4/8/99, sendo comprovado pela recorrente o protocolo mencionado no item A, esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF no PAF final 2012-74 considerou os saldos remanescentes relativos a esses trimestres. Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF no PAF final 2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e abrangendo todo o período de apuração de 95 a 2001, considerou as transferências de saldos remanescentes de trimestres anteriores, porque, né, é isso que você está colocando, Renan, de repente, para ele dizer se naquela apuração inicial ele já fez isso? Você está falando do item D, é? É. E elaborar o relatório fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da diligência e intimar o contribuinte para se manifestar. Eu já li aqui os termos da... É isso que... Essa é a sua dúvida, Renan? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, sim, Cíntia. A autoridade fiscal vai ter que falar se esse primeiro trimestre 97 e 98, se eles foram considerados na apuração do crédito. Você tem alguma observação aqui? Eu posso alterar, não tem problema. É porque é uma situação bem sui generis. Pelo que eu vi, esses processos aí da década de 90, o contribuinte protocolou vários pedidos. Como ele obteve decisão judicial, juntaram tudo em um único processo, que esse 2012 é alguma coisa. Só que, como eram vários trimestres, depois voltaram para vários processos, mas não para os do protocolo, para novos processos. Eu acho que é isso mesmo, Cíntia. Eu já imaginava a dúvida. Eu optaria por escutar a autoridade fiscal, porque eu acredito que pode sim existir material nesse caso. E eu confesso que não me oponho. Trouxe o voto, tudo. Preferiria já resolver, mas não me oponho à diligência de forma alguma. Tanto é que já ok, o conselheiro aceitou fazer uma diligência. Então, vamos ao voto. Conselheiro Lázaro. Acompanha a proposta de diligência. Conselheira Maísa. Pela diligência. Conselheiro Silvio Renan. Com o relator. E conselheiro Jorge Cabral. Acompanha a proposta de diligência. Conselheiro Miller. Acompanha a proposta de diligência. Conselheira Thaís. Acompanha a diligência, presidente. Também acompanha a diligência. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Esse foi o 280, aplica até o 295. É isso, os repetitivos. E aplica no 300 também. Tá? E aí o 296, eu vou ler então a proposta de diligência, porque ele trata sobre multa de ofício, a multa isolada. Tá? Ok. Diante, então, aqui, só o final, o item 3.3. Diante da diligência a ser realizada nos processos que deram origem à penalidade objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelo artigo 18 e 29 do Decreto 7235, cumulado com artigos 35, 37 e 63 do 7.574, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem, após o resultado da diligência ser realizada nos PAFs números, que esses aqui são os PAFs relacionados à multa isolada, tá? Apure eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no lançamento de ofício do presente processo, porque aí ele vai ter que recalcular a multa de ofício. Ok. Outra proposta de diligência, no processo 260. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. E conselheira Maísa, como vota? Acompanhe só orçamentando, presidente, é o 296 da pauta. É o 296, tá ok. Isso. Desculpa. Nada. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Pela diligência. Desculpa, perdão. Acho que é o Silvio, não? Você me pulou. Não, o Silvio Renan. Pulei Silvio, desculpe. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Acompanho. Ok. Conselheiro Jorge. Acompanho. Ok. Conselheiro Miller. Acompanho, presidente. Conselheira Thaís. Acompanho. Eu também acompanho a proposta de diligência.
Então, 296, resolve o mesmo colegiado por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. E isso também foi aplicado para o 300, tá, presidente? Que não é Tá, paradigma nem nada. Ok, agora vamos para o 297. Conselheira Thaís. 297, de relatoria da conselheira Thaís. Embargos, né, Thaís? Titular da Particulados, né? unidade RFB. Esse aqui eu cheguei a comentar com o Renan, que fácil resolver. Fiz bobagem. É daqueles que você falou que voltaram porque você não Isso. falou a correção, né, do Porque IPI. teve a compensação antes dos 360 dias. Ah, sim. Então, é isso, presidente. É um desses processos. Veio um lote para mim uma vez de 35 processos de pedido de ressarcimento de IPI, né, pedindo para aplicar a taxa Selic. E já estava vigente a súmula CARF número 154, quando a gente julgou. E então a gente aplicou a súmula 154, tá? Falando que tem que incidir a taxa Selic a partir do dia 361, né? Do protocolo do pedido de ressarcimento, em virtude da mora da fiscalização. E isso a gente fez em 35 processos. Em 3 deles, que são esses daqui, eu acabei errando, né? E induzi aí o colegiado ao erro. Por quê? Porque, muito embora fosse o caso de aplicação da súmula 154, não era. Por quê? Porque, no caso concreto, o contribuinte fez a compensação antes de chegar no dia 361, tá? Então, não se deu o dia 1º para contagem da taxa Selic, porque ele se utilizou do crédito antes disso. Tá? Então, são embargos da unidade preparadora questionando isso e realmente está correto. O despacho de admissibilidade bem identificou isso e eu conferi e concordei. Então, eu estou, nos 3 casos, retificando o posicionamento, com a conclusão de que, diante do exposto, voto por dar provimento aos presentes embargos de declaração, para esclarecer que não é o caso de aplicação da súmula CARF número 154 e, por conseguinte, do direito à correção, uma vez que os créditos foram integralmente utilizados pelo contribuinte antes de qualquer oposição ilegítima por parte do fisco. Ficou claro? Uhum. 3 são iguais. Os 3 são iguais. Desculpa aí, viu, pessoal? My bad. Tá, então não houve caracterização de oposição legítima, né? Isso. Ok, alguma dúvida? Então vamos à votação. Como vota o conselheiro Lázaro? Com a relatora. Como vota a conselheira Maísa? Acompanho. E conselheiro Silvio Renan, como Com a vota? relatora. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge, como vota? Acompanho a relatora. Ok, conselheiro Miller, como vota? Com a relatora. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para esclarecer que não é caso de aplicação da súmula 154. Ok. Os da mesma forma os 3, tá? 298 e 299. 98, 299, né? Agora é o seu, presidente, 301, Sadoquim. Eu vou só mudar minha conexão aqui, certo? Só um minutinho. Ver se eu volto para a anterior, para ver se já está bom. Sadoquim. Ok, vocês estão me vendo? Ok? Sim. A conexão está boa. Então, vamos lá.
relator. Vou ler aqui que o relatório é rápido, né? Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Quanto à empresa qualificada em epígrafe, foi lavrado auto de infração de folhas 14 e 26, em virtude da apuração da falta de recolhimento de IPI. Janela aqui. Em virtude da apuração de falta de recolhimento de IPI de períodos entre janeiro e dezembro de 98, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor de R$ 608.363,50. O enquadramento legal se encontra na folha 17. Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 1 a 3, na qual o alegou ter interposto medidas cautelares inominadas e ações ordinárias declaratórias visando a redução do prazo de pagamento do tributo, estando ambas as ações em fase de apelação junto ao TRF da terceira região, estando o débito subjúdice. Não há que se falasse em débito pertinente ao tributo em comento, restando o presente auto de infração nulo de pleno direito. Ato contínuo, a DRJ de Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Multa de só deu provimento parcial para exonerar a multa de ofício. Okay? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Bom voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende dos autos, trata-se de lançamento de ofício decorrente da identificação de erros ou inconsistência nas declarações de contribuições e tributos federais, DCTF, do primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de 97 e 98, da empresa autuada. Foram constatadas irregularidades nos créditos judiciais vinculados e informados na DCTF, conforme indicado no demonstrativo de créditos vinculados não confirmados de folhas 26 a 28, vez que nas medidas cautelares inominadas e ações ordinárias declaratórias sobre números tais que o contribuinte interpôs, visando a redução do prazo de pagamento do tributo, não havia impedimento para a cobrança daqueles tributos discutidos nos referidos processos, conforme a informação fiscal de folha 121. No referido auto de infração, a autoridade fiscal cobrou aqueles tributos devidos que não tiveram a vinculação não confirmada, a multa de ofício e os juros de mora. A DRJ apenas cancelou a multa de ofício imposta sobre a diferença apurada em débito de IPI declarado na DCTF por aplicação da retroatividade benigna do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003, com a redação do artigo 18 da Lei 11.488 de 2007. Em sede de recurso voluntário, o patrono da empresa requer a anulação do restante do lançamento por falta de objeto. Feitas essas breves considerações para a melhor compreensão da lei, passo a sua análise. O artigo 151 do CTN estabelece as seguintes hipóteses para considerar o débito com exigibilidade suspensa. Aqui tem o artigo 151, suspende a exigibilidade do crédito tributário. A concessão de medida liminar em mandado de segurança e o item 5, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, outras espécies de ação judicial. No caso ora analisado, após conferência da DCTF apresentada, constatou-se que os valores devidos de IPI se encontravam indevidamente com a exigibilidade suspensa, posto que as ações indicadas como vinculadas aos débitos não se enquadravam em nenhuma das hipóteses contidas no dispositivo acima transcrito. Na certidão de objeto de pé de folha 117, relativo à ação cautelar número tal, consta na sentença que o pleito foi julgado extinto, sem julgamento do mérito. Quanto à ação ordinária no número tal, consta da certidão de folha 118 que foi julgado improcedente o pedido da inicial. Nessa época, era entendimento da Receita Federal que a DCTF somente tinha efeito de confissão de dívida
em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as situações informadas, exigiam o lançamento de ofício para a constituição do crédito. Artigo 2º IN 45/98, na alteração dada pela IN SRF de 15/2000, e artigo 90 da MP 258/35/2001. Essa situação somente foi alterada com a superveniência do artigo 18 da medida provisória 135, publicada em 31/10/2003, depois convertida na Lei 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descrita no artigo 90 da MP 258/35/2001, a multa de ofício isolada somente nos casos de compensação indevida, e constituindo-se como confissão de dívida, a partir de então, todos os valores declarados em DCTF. Assim, em relação aos débitos suspensos por vinculação a processos judiciais não confirmados em auditoria, a DCTF transmitida anteriormente a 31/10/2003 não tinha efeito de confissão de dívida, exigindo-se o lançamento de ofício, como corretamente procedeu a autoridade fiscal no presente caso, a fim de prevenir a decadência do tributo devido pela empresa. Além disso, resta evidente a inexistência de nulidade do procedimento fiscal prevista no artigo 59 do Decreto 70.235/72, vez que o auto de infração foi lavrado por servidor competente, auditor fiscal da Receita Federal, e se encontra devidamente motivado com a descrição dos fatos que ensejaram a autuação e a indicação do enquadramento legal, o que permitiu ao autuado exercer plenamente seu direito de defesa, como de fato fez por meio da interposição dos recursos previstos no contencioso administrativo. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. A preliminar foi analisada no final, que também a empresa apresentou no final do recurso. Tá ok? Esse é o voto. Alguma dúvida? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Como relator. E aí, conselheira Maísa, como vota? Acompanho. E aí, conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Ok. Conselheiro Jorge, como vota? Acompanho o relator. E conselheiro Miller, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Com o relator. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E esse foi o item 301, foi o último da manhã. Foi o último da manhã, né? Perdão, Pedro. Não. O 278. A gente pulou o 278, não foi? Pulou. Tá, vamos voltar para o 278. Desculpa, é porque ele ficou no meio aqui dos repetitivos. Uhum, certo. Só um minutinho, um segundo só, que eu vou ter que levantar aqui, só um minuto. Né? Mas qual o número mesmo que nós pulamos? 278, nossa gráfica. Quem é o relator? É o Pedro. Estou de volta. Vocês estão me vendo? Sim. Ok. Então, é o item 271. Nossa gráfica, né? Vou ler o relatório também, que é rápido. Tem 271 da pauta, nossa gráfica. Trata o processo de auto de infração de multa sob atraso na entrega da DIF papel imune, com fundamento legal no artigo 57 da MP 258-35/2001 e INSRF 71/2001,
Em resignada, a empresa impugnou o lançamento, argumentando em síntese que a penalidade é ilegal e fere princípios constitucionais. Ato contínuo, a DRJ Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita. Então, está aí a ementa e foi negado o provimento, né? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os argumentos apresentados na sua impugnação. É o relatório. Vamos ao voto. O relatório, o recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. É incontroverso nos autos que a recorrente entregou a DIF papel imune extemporaneamente. A lide, assim, centra-se na contestação da legalidade da multa aplicada, sobretudo na forma de cálculo adotado pela fiscalização. Observa-se no lançamento fiscal que a fiscalização entendeu que o valor da multa pelo atraso de cada DIF papel imune seria o resultado da multiplicação de R$ 5.000 pela quantidade de meses em atraso, com fundamento no artigo 57 da MP 258/2001 e NSRF 71/2001. A recorrente, por sua vez, entende que a referida multa foi aplicada tendo como base legal apenas uma instrução normativa, ferindo o princípio constitucional da legalidade. Além disso, aduz que, ainda que se entenda ter base legal a multa, ela não pode ser aplicada de forma acumulada, tal como um taxímetro, da forma como procedeu a autoridade fiscal, uma vez que essa acumulação não está prevista na norma que é instituída. Assim, entende que cabe a aplicação de uma única multa de R$ 5.000 por competência da DIF papel imune, entregue em atraso. Pois bem, feitas essas breves considerações para a melhor compreensão da lide, passa-se a análise das pretensões da recorrente. O artigo 16 da Lei 9.779/99 estabelece a competência da RFB para legislar sobre as obrigações acessórias pertinentes aos tributos por ela administrados. O artigo 16 está aqui, né? Eu escrevi. Nesse passo, a criação da DIF papel imune foi operada pela Instrução Normativa 71/2001, né? E aqui o artigo 10, que foi quem criou a DIF papel imune. E aqui no artigo 12 indica a não apresentação da DIF papel imune nos prazos estabelecidos por artigo anterior e seja a aplicação de penalidade prevista no artigo 57 da MP 258/34/2001. A multa, por sua vez, tinha como fundamento de validade o artigo 57 da MP 258/35. Aqui o artigo 157, né, o descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16 da Lei 9.679, de 99, acarretará a aplicação das seguintes penalidades: R$ 5.000 por mês calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de fornecer nos prazos estabelecidos as informações de esclarecimento solicitadas. Então, a fiscalização aqui entendeu que em cada DIF papel imune que fosse entregue com atraso, certo? Da data que seria o prazo correto até a data que ele entregou, seria multiplicada a quantidade de meses por R$ 5.000. Então, dando continuidade aqui. Assim, o atraso na entrega da DIF papel imune, como ocorreu no presente caso, subsume ao contido no artigo 57 da MP 258/35 e Instrução Normativa 71/2001, fato que ensejou a aplicação da multa contestada. Desta feita, fica demonstrada a legalidade da aplicação da penalidade pelo atraso na entrega da DIF. No que concerne a discussão sobre a melhor interpretação da forma de cálculo da multa contida no artigo 57 da MP 258/35, tal discussão perdeu seu objeto, visto que, posteriormente, foi editada a lei que instituiu penalidade mais branda e específica para a situação aqui tratada, ensejando a aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna, previsto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTI. O inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 11.945, de 2009, prescreveu a multa de R$ 2.500 por DIF papel imune trimestral não entregue.
Aqui está o texto da lei, né? Transcreve. Atualmente, a IN 1817/2018 dispõe sobre o tema, confirmando o determinado na Lei 11.945/2009. Ok? Tá. Determinação aí. Então, continuando. Conforme se observa, os dispositivos transcritos estabeleceram penalidade menos gravosa a ser aplicada ao caso. Anteriormente, era estabelecida a multa de R$ 5.000 por mês calendário de atraso. Com a alteração promovida, a multa de R$ 5.000 passou a ser exigida levando-se em conta cada obrigação acessória isolada, e não mais a quantidade de meses em atraso. Nesse caso, deve ser aplicada a retroatividade benigna por tratar-se de penalidade menos gravosa, definindo a mesma situação na qual se caracteriza a infração. Além disso, foi editada a súmula CAF 151, no DOL 10 de 9 de 2019, pacificando essa discussão com o seguinte conteúdo. Aplica-se retroativamente o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 11.945/2009, referente à multa pela falta ou atraso na apresentação da GIF papel imune, devendo ser combinada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no artigo 57 da MP 258/35/2001, consagrando-se a retroatividade benéfica dos termos do artigo 109 do CTN. As argumentações sobre a constitucionalidade da multa lançada pela recorrente, a exemplo de vedação ao confisco e capacidade contributiva, por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, artigo 97, 102, inciso 1 a 3 e parágrafos 1º e 2º, não podem ser analisadas pelas turmas desse colegiado. Nesse sentido, inclusive, a súmula CAF número 2 determina que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária. As súmulas CAF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme dispõe o artigo 72, anexo 2 do Regimento Conselho Administrativo Fiscal, RICAF, aprovado pela Portaria MF 343 de 2015. Quanto às argumentações contra a cobrança de juros sobre multa, devem ser afastadas em vista da aplicação ao caso das súmulas CAF 4 e 108 a seguir transcritas. Então, é de conhecimento de vocês, eu vou dispensar a leitura. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para permanecer a cobrança apenas de uma multa de R$ 5.000 por declaração entregue em atraso, em virtude da aplicação retroativa do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei número 11.945/2009. É como voto. Alguma dúvida? Aplicação direta de súmula, né? Isso. Então, vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Com o relator. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. E conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Com o relator. E conselheiro Miller, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Todos os E membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para permanecer a cobrança apenas de uma multa de R$ 5.000 por declaração entregue em atraso, em virtude da aplicação retroativa do inciso 2, parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 11.945 de 2009. esse foi o item 278, nossa gráfica é editora limitada. Então, não tem mais nenhum para hoje, né? Agora acabou. Pela manhã. Volta da manhã, vencemos então. Ok, eu gostaria que o apoio encerrasse a gravação, por favor.